começar a gravar aqui. Mas na aula de hoje a gente não vai ver ainda arranjo, combinação. A gente vai começar bem simples com a parte de princípio fundamental da contagem, certo? Ai, ai. Estava dando aula de função. Steg, eu acho que essa matéria, o último capítulo agora que você deu, acho que foi o pior que tipo, dessa matéria que eu vi esse ano. Eu achei muito. O binômio de Newton, né? É, acho que foi o pior. Mas calma, porque eu vou cobrar ele na próxima AS nossa. E aí a gente combina de fazer um plantão, então, antes do AS, para não dar ruim, tá bom? A gente vai Não, mas é fazer porque isso. se cair uns exercícios igual tava na apostila, eu acho que é complicado, Não, né? calma, calma. Tá um pouco difícil. Um pouquinho só. Ó, vocês lembram que eu fui lá para a apostila 5, porque aí eu queria dar fatorial, binomial, fazer a sequência, triângulo de Pascal e aí binômio de Newton, porque aí esses conceitos que a gente aprendeu sobre binomial e fatorial também, a gente vai usar aqui na análise combinatória. Foi por isso que eu inverti a apostila. Tudo bem? Então, eu continuo ainda na frente 4, mas aí a gente vai matar agora a apostila 4, tá? Então, frente 4, eu vou no livro 4. Eu sei que eu estou confundindo a cabeça de vocês. E aí, eu já dei a aula 13, eu acho que a aula 12, eu acho que eu estou na aula 13. Se não for a aula É, 13, é a aula é 14. 14. É a 14, né? Que a aula 13 acho que é fatorial. Então, é a aula 14 e 15, tá bom? Porque na aula 14 é princípio fundamental da contagem, e na 15 eu acho que ele dá alguns exercícios extras sobre isso. Tudo bem? Então, ó, galera, seguinte, o princípio fundamental da contagem, eu vou dizer que é o PFCI, ele é o princípio multiplicativo, tá certo? Ele é o princípio multiplicativo, que é o seguinte, quando você tem um acontecimento e esse acontecimento ele é dividido em etapas, e aí a primeira etapa ela tem que acontecer de K maneiras, a segunda etapa de N maneiras, uma terceira etapa de M maneiras e assim por diante, para você calcular a quantidade de possibilidades disso acontecer, desse acontecimento, você multiplica a quantidade de possibilidades de cada etapa. É como se fosse assim. Então, eu tenho um acontecimento lá, ó, na primeira etapa você tem K possibilidades. Na segunda etapa você tem N possibilidades. Na terceira etapa você tem N possibilidades e assim por diante. Para você calcular esse acontecimento, de quantas maneiras que ele vai ocorrer, você vai multiplicar o número de possibilidades da primeira com a segunda, com a terceira. Então, para você calcular esse acontecimento, vou chamar de A aqui, você vai fazer K vezes N e assim por diante, dependendo de quantas etapas tiver. Tudo bem? Aí eu vou dar um exemplo bem simples aqui para vocês, e aí a gente vai aumentando isso aos poucos, certo? Então, ó, primeiro exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. A Poliana,
ela tem que escolher uma calça e uma camiseta para sair. Tudo bem? Ela tem no guarda-roupa 5 camisetas, certo? E 4 calças. Vamos imaginar assim. De quantas maneiras ela pode escolher uma camiseta e uma calça? Quantas maneiras ela pode fazer ali o seu look? Como é que a gente faz isso? Por isso que é a primeira etapa e segunda etapa. Na primeira etapa, a gente tem que escolher as camisetas, certo? E a segunda etapa, vamos dizer assim, seria escolher as calças. Eu sempre vou fazer risquinhos assim, ó, para representar essas etapas. Eu não vou ficar escrevendo primeiro e segundo. Então, sempre esses risquinhos vão mostrar para mim as etapas, tudo bem? Então, aqui, ó, na primeira etapa, eu tenho 5 camisetas para escolher, certo? E na segunda etapa, eu tenho 4 calças para escolher. Então, de quantas maneiras ela pode se vestir ali uma camiseta e uma calça? Ela pode ter ali, ó, 20 maneiras diferentes, certinho? Isso a gente consegue visualizar através de um diagrama de árvore. Que seria o seguinte, ó, você tem aqui, ó, a camiseta 1, você tem a camiseta 2, você tem a camiseta 3, a camiseta 4 e a camiseta 5, certo? Se você escolher a camiseta 1, por exemplo, você pode combinar a camiseta 1 com a calça 1, ou com a calça 2, ou com a calça 3, ou com a calça 4. Então, ó, como cada camiseta você pode combinar com 4 calças, aqui ó, na 2 eu vou ter também 4 possibilidades. Aqui na 3, 4, aqui na 4, 4, e aqui na camiseta 5 também 4. Por isso que a gente multiplica os valores de possibilidade da primeira etapa com o da segunda etapa, para a gente dar o total de looks que ela pode fazer ali, ó, de combinações que ela pode fazer. Então, o princípio, de uma maneira geral, bem geral, vocês entenderam a ideia do princípio multiplicativo, do princípio fundamental da contagem? Sim. Sim, tá tranquilo? Porque aí, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que treinar isso. Agora, eu vou ver com vocês alguns exemplos para a gente treinar esse princípio fundamental da contagem, com situações, problemas. Tá? E aí a gente vai ver as situações e problemas. Então, aqui, ó, no 2, só para vocês entenderem. 1, 2, 3, 4. No 3, 1, 2, 3, 4. No 4, 1, 2, 3, 4. E no 5, 1, 2, 3, 4. Aí, ó, parecendo uma árvore, né? Se eu tivesse feito um espaço maior entre eles. Mas se você contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ela tem 20 opções de combinação ali para poder vestir uma camiseta e uma calça. Isso é um exemplo bem simples, tá? Aí eu vou vendo outros exemplos com vocês para a gente chegar nos exercícios. Tudo bem? Ai, me coloquei o acento nisso. Quando tiver tudo ok, posso passar? Então, vamos lá, ó. Vamos ver um segundo exemplo aqui.
Ó, galera, um exemplo clássico é quando ele pede para a gente determinar a quantidade de números, tá? Com 3, com 4, com 5 algarismos, com 2, dentro do sistema de numeração decimal ou dentro de um conjunto onde ele dê as possibilidades dos números que a gente pode usar. Então, ó, o exercício fala assim: determine a quantidade de números de 3 algarismos distintos que podemos formar no sistema decimal. Primeira coisa, a gente tem que lembrar do nosso sistema decimal. O sistema decimal ele usa esses algarismos aqui, que vai do 0 até chegar ao 9. Ele é um sistema decimal porque nós temos 10 símbolos, tá? É uma das explicações também do sistema decimal. Então, para formar um número de 3 algarismos, quais são as etapas que eu tenho? A primeira etapa é escolher a unidade da centena, aqui escolher a dezena e a unidade. Essas seriam as 3 etapas, tá certo? Porque eu quero formar um número assim, ó. Exemplo, 125. Eu quero formar um número 872 ou 987, certo? Eu quero formar um número que ele tenha 3 algarismos distintos. Tudo bem? Então, a primeira etapa é escolher quem vai na centena, depois quem vai na dezena e quem vai na unidade. Vocês entenderam essa ideia? E aí eu pergunto para vocês. Eu tenho aqui todas essas possibilidades. Quantas possibilidades podem entrar aqui na primeira casa, que é a casa da centena? Vocês concordam que eu 9. tenho 9 possibilidades? Aqui é o número de possibilidades. Por que eu tenho 9, Esther? Se aqui eu tenho no total 10. Porque não pode entrar nessa primeira casinha o 0. Aqui, ó, o 0 ele não pode entrar. Já ouviu a expressão 0 à esquerda? Por que usa a expressão 0 à esquerda? Porque o 0 à esquerda ele não faz nada, ele não significa nada. Se eu escrever o número 022, é 22. E aí ele não tem 3 algarismos, ele só tem 2. Certo? Então, ó, o 0 ele não pode nessa primeira, por isso que eu tenho 9. Tudo bem? Opa, apaguei demais. Eu só queria apagar ali o xizinho do 0. Então, eu tenho 9 possibilidades. Como ele disse que tem que ser distinto, uma das 9 possibilidades eu vou usar. Aí eu sempre faço assim, galera, para ficar mais fácil. Imagino que eu uso 5. O 5 que eu usei aqui, eu poderia usar qualquer um deles, é só para eu ter uma ideia. O 5 que eu usei aqui, eu não posso usar depois. Então, quantas possibilidades que eu vou ter na segunda casa? 8. 9. Porque o 5 eu não posso, mas o 0 que estava impedido aqui, eu posso. Sacaram a ideia? O 0 ele só não podia aqui, mas aí eu posso usar ele na segunda casa, porque eu posso formar, por exemplo, 702. Ele é um número de 3 algarismos. Então, eu vou ter 9 possibilidades de novo. Aí, vamos imaginar que eu use o 8. O 8 e o 5 que eu já usei aqui, aí eu não posso usar na outra. Então, vão sobrar agora, sim, 8 possibilidades. Então, 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 8 vai dar 648. Então, existem 648 números de 3 algarismos distintos. Galerinha, tudo bem? Tudo certo. Tudo. Então, ó, essa é uma possibilidade para determinar número. E aí ele pode pedir com 3 algarismos distintos, ele pode pedir sem ser distintos, aí muda um pouquinho para a gente calcular. Deixa eu ver aqui, eu dei essa aula para uma turma de cursinho. Deixa eu ver se eu tenho exercício.
Qual que foi a aula? Foi essa. Implementação. Quero postar uns exercícios diferentes, uns exemplos diferentes para vocês. Olha que legal esse. Pensa nele aí. Não travou, tá? Estou bebendo água esperando você. Quantos são os números formados por dois algarismos em que ambos são ímpares e diferentes? Então, ó, eu vou formar aqui um número com dois algarismos. Então, aqui estão as duas etapas que eu tenho. Escolher a dezena e escolher a unidade. Para escolher, eu tenho que ver o conjunto de possibilidades. Esses dois números têm que ser ambos ímpares. Então, eu vou escolher dentro desse conjunto dos números ímpares. 1, 3, 5, 7 e 9. E eles têm que ser diferentes. Então, me ajuda. Vamos lá. Para a primeira casinha, na primeira etapa minha, quantas possibilidades eu tenho? Tem 5. Isso. 5. Aí imagine que você use o 3. Você vai poder usar o 3 na próxima? Então, vão sobrar quantas possibilidades para a unidade aqui? 4. Então, 5 vezes 4, 20. Então, a alternativa correta aqui, letra D. Então, é um Essa é a exemplo. parte de boinha, graças a Deus. Essa é. Vamos ver aqui mais um. Ó, esse já é legal e é clássico, cai. Ainda mais que houve aquela mudança, né, agora para fazer o emplacamento dos carros, e agora está fazendo todo naquele modelo do Mercosul. Então, foi um exercício que caiu bem nesses últimos tempos. Olha lá. As placas de automóveis no Brasil são formadas por 3 letras do alfabeto completo, que é 26 letras, seguidas por 4 algarismos do sistema de decimal de numeração. A quantidade de placas em que 3 letras e 4 algarismos são consecutivos, por exemplo, A, B, C, 0, 1, 2, 3, certo? Então, tem que ser as letras consecutivas e os algarismos também consecutivos. Então, aqui, galera, vocês vão ver que a gente tem 7 etapas. A gente tem as 3 etapas de escolher as letras, e aí eu vou mudar a cor para 4 etapas de escolher os algarismos. Belezinha? As letras a gente vai escolher do nosso alfabeto, que vai do A, B, C, D, até lá, não sei como é que é a ordem, Y, Z.
x, y, z, né? E o nosso sistema de numeração, ele vai do 0, como a gente sabe, até chegar aqui no 9. Aí, vamos lá. Vamos ver se vocês estão atentos. Na primeira etapa da primeira carinha, quantas letras eu posso escolher? Vamos ver se vocês estão atentos ao enunciado. Quantas letras que eu posso escolher aqui para a primeira etapa? O primeiro cara. 26. Não. Uai. Por que que não é 26? Ele disse que tem que ser consecutivo, Léo. Então, se eu escolher o Z, vai dar ruim para mim. Porque aí depois do Z vai vir quem? Mas aí eu pensei que pegaria o A e o B, por exemplo. Não. É que tem que ser na ordem consecutiva ali, entendeu? Tem que ser... Entendi. Eu tenho que tirar desse número aqui de 26, 2. Porque o Z e o Y, eu não tenho como fazer 3 letras seguidas com eles. Eu posso fazer X, Y, Z. Então, ó, até esse cara aqui, beleza. Então, quantas possibilidades que eu vou ter aqui para o primeiro? Eu vou fazer, então, ó, 26 no total, menos 2 que eu não vou usar. Então, vai ser 24. E aí, vamos ver. Se é 24 na primeira etapa, na segunda etapa tem que ser quando? Olha, se é consecutivo só pode ser uma, né? Exato. Tem que ser obrigatoriamente a próxima. E na terceira etapa só pode ser uma. É isso. É por isso que eu estou fazendo esses exemplos para vocês, para ajudar. O que, que muda de um exercício para o outro? É só a historinha. Aí a gente tem que ver, fazer, treinar bastante exercício para ficar craque. Aí, ó, vamos ver. Agora vocês já vão manjar do algarismo. Quantos que pode entrar aqui no começo? Seria 8? Isso. Tá certinho. 8, né? Os únicos que não podem entrar são o 8 e o 9. Aí, um mais saudosista vai falar, mas pode começar com 0, Bisteca? Pode, porque é uma placa, não é um número. Eu não estou formando aqui um número com 4 algarismos, estou formando uma placa. E placa não tem esse problema. Pode ser 0, 1, 2, 3, entendeu? Então, ó, eu tenho 10 possibilidades, O menos 7 poderia 2. entrar. Oi? O 7 poderia entrar. É o 7 não, é menos 3, obrigado. Ah, Porque aqui são 4, obrigado. Então, o 7 também não. nada. Fala. Não, eu falei nada. É isso aí mesmo. Porque não dá para fazer 7, 8, 9. Aí não tenho 10 aqui. Entendeu? Então, é até o 6 que eu posso. Então, são 7 possibilidades. É de 1 a 6 e o 0. Então, eu vou ter 7 possibilidades. 1, 1 e 1. Então, a resposta aqui ela vai ser 24 vezes 7. 7 vezes 4, 28. Vão 2. 2 vezes 7, 14. Com mais 2, é 16. Alternativa correta. Letra A. Todos esses exemplos que eu estou dando aqui para vocês, eu não sei de onde são, mas são de vestibulares. Eu esqueci de pegar de onde são. Galerinha. Diga isso aqui. Tá Não, tranquilo. só para saber se está tudo bem aí. Tá sim. A única coisa que eu fiquei é aquele negócio que eu te falei que eu achei que o Z poderia ser ZAB. Entende? Não, mas aqui tem que ser consecutivos. Aí, como tem começo e fim, depois do Z não tem mais ninguém.
É isso. Porque o A e o B não são consecutivos do Z. Ó, eu tenho mais um exemplo lá. E aí? As portas de acesso de todos os quartos de certo hotel são identificadas por meio de números ímpares formados com 3 elementos do conjunto S. Nessas condições, é correto afirmar que o número máximo de quartos desse hotel é. Então, ó, ele não está falando que todos os algarismos têm que ser ímpar. Ele está falando que esse número de 3 algarismos, né, ele deve ser ímpar. E o que significa ser ímpar? Significa que na última casinha aqui, ó, nessa terceira etapa, tem que ser um número ímpar. Por exemplo, se eu formar com esses carinhas aqui, o 534, não serve, porque o 534 não é número ímpar. Então, para ser ímpar, a última casinha tem que ser um algarismo ímpar. Tá certinho? Então, ele está falando, né? São identificados por meio de números ímpares formados de 3 elementos do conjunto. Então, vamos lá. Aí, ao invés de você começar aqui pela primeira etapa, nesses casos, quando for ímpar ou par, a gente começa pela última. Tudo bem? Então, vamos lá. Quantos números ímpares eu tenho? 3, 5 e o 7. Então, na última etapa, eu tenho 3 opções. Aí, vamos ver. Na primeira etapa, quantas opções eu vou ter? 6. 6. Muito bem. Mas, Bisteco, o que eu usei na última, eu vou poder usar nessa? Sim. Ele não falou que tem que ser distinto. E na segunda etapa, quantas opções eu tenho? 6 também. 6 também. Aí, ó. 6 e 6, 36. Vezes 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1, vai dar 108. Qual a alternativa que está? Letra D. Vocês sacaram a ideia, galera, de PFC, Princípio Fundamental da Contagem? A minha ideia era fazer bastante exercício assim. Vocês, eu não fiz até bastante, né? Fiz 4 exemplos, porque agora tem os exemplos da apostila para a gente fazer. Mas é para vocês pegarem um jeito. Olá? Isso aí vocês tiveram ano passado. O que eu acho mais dessa matéria é saber quando tem que usar qual. Aí eu sempre uso o mesmo, que Então, dá para fazer todos uma hora tá certo. por PFC, inclusive permutação, o arranjo. É só a combinação que é mais chatinha. Mas permutação e arranjo dá para fazer por PFC. Só exercício envolvendo combinação que não dá. Eu vou mostrar para vocês, quando der aula de permutação, a permutação dá para usar a fórmula dela, mas dá para fazer para o PFC. E os outros não.
Vocês voltam comigo para a gente fazer exercício da apostila ou não? Tá bom por hoje? A gente volta. Beleza. Beleza, João. Vou explicar isso na próxima aula com você, tá? Volta. Então volta, galera, que aí a gente faz o exercício da apostila. Eu vou até abrir aqui já para a gente fazer.